falar das lutas e das vitórias dos irmãos ali em São Paulo, na grande capital, uma das maiores metrópoles, né, do mundo, e no entanto tem um povo de Deus eleito que vive ali. Fala para nós um pouquinho, algo que está em seu coração. Se quiser cantar um hino também, né, para nós é um privilégio poder ouvi-lo. Graças a Deus. Posso tirar o microfone? Boa noite, irmãos. Em nome do Senhor Jesus, é um prazer estar aqui com vocês. Como eu disse na quarta-feira, nós estamos ali em São Paulo, capital, ao lado do pastor Adil. Eu sou líder de cântico dele, eu auxiliei ele lá. E já há muitos anos nós estamos ali lutando ao lado dele. E nós estamos num campo de batalha. Esse campo de batalha é em todos os lugares, em todas as capitais, em todas as cidades hoje. Para nós que somos pertencentes a esse grupo, a noiva de Cristo, é um campo de batalha. Alguém me disse assim, aqui teve um assalto assim, um roubo assim. Eu pensei, é igualzinho lá em São Paulo, não muda nada, é da mesma forma, porque hoje tudo tem se tornado praticamente igual. Satanás, ele conseguiu espalhar o seu vírus, né, o seu vírus do mal, em todos os lugares. Então, hoje, aonde você vai ter esse tipo de coisa. Então, é um campo de batalha que nós vivemos. É um campo de batalha aonde nós temos que vencer a cada dia. Nós temos que enfrentar Satanás a cada dia. Quando você acorda... Obrigado, irmão. Quando você acorda, você já está entrando no campo de batalha. Você já tem que sair armado. Armado com o quê? Com aquilo que Paulo falou, né? Com a couraça da fé. Você tem que sair já sabendo que está enfrentando uma grande batalha, uma batalha jamais pelejada. E nós, em São Paulo, estamos do mesmo jeito. A luta é igual. A luta que vocês passam aqui é a mesma que passamos lá em São Paulo. O que vocês enfrentam na rejeição perante as denominações é a mesma que enfrentamos em São Paulo. Nós temos em São Paulo, parece que já tem mais de 25 milhões de pessoas só ali na cidade de São Paulo. E temos um grupo ali, no meio de 25 milhões de pessoas, de talvez 600 pessoas, não sei se tem isso. Então, se você tirar essa proporção, no meio de 25 milhões, nós temos 500, 600 pessoas, você imagina a diferença que é essa pequena noiva. Aqui eu não sei quantos tem, e nem tenho por que saber, porque eu sei que o povo de Deus, ele é pequeno, mas ele tem qualidade. Você é a qualidade daqui. Você é diferente. Você é onde Deus habita. É onde o Espírito Santo está habitando neste momento. Você é a luz deste lugar. Você sabia? Você é uma luz que está caminhando todos os dias. Você é a luz que está iluminando lá no seu trabalho. Você é a luz que está iluminando quando você vai no mercado, quando você vai, talvez, ir no caminho do seu trabalho, as pessoas estão te olhando, porque elas estão vendo, mesmo que não com os olhos, mas elas percebem que há uma luz em você. Alguma coisa está caminhando com você, e elas sabem. Então, um exemplo, quando, já vi muito isso também em São Paulo, a irmã passa, eles olham assim e falam, mas... cabelão? Que roupa é essa? Para que isso aí?
você vê que eles estão de olho em você, estão de olho em nós, os homens, como nós nos comportamos, como nós estamos nos portando diante dos homens, se estamos sendo honestos, se estamos sendo sinceros, eles estão ali reparando. Então, é essa luz que nós somos. E você é a luz dessa cidade. Você está iluminando isso daqui. Você é a única coisa que segura a ira de Deus aqui nessa cidade. Amém? E lá em São Paulo é a mesma coisa. Nós somos aquela luz. Ali a nossa igreja, nós temos ali a igreja do pastor Adil. Em volta temos na cidade ali de Taboão, temos a cidade de São Bernardo do Campo e Carapicuíba, onde um pastor também cuida. E temos ali muitos pastores em volta do nosso companheirismo, que estão ali também sendo a luz. Agora, como eu falei, é uma cidade muito grande. Tudo que nós podemos fazer é pouco para o Evangelho, porque é muito grande. Então, nós temos um grupo que prega nas praças no dia de sábado, e temos programas de rádio, e é uma luta que nós estamos sempre ali batalhando, né? Batalhando essa luta. Eu queria ler aqui nesta mensagem, que eu achei interessante, até porque ela é a realidade nossa, de que está acontecendo a cada dia. Ela se chama O Conflito de Deus e Satanás. Eu me lembrei, esse tema é muito interessante, porque é exatamente isso. É o conflito de Deus e Satanás. Em qualquer lugar que você for, há esse conflito. Você faz parte desse conflito. Qual é o conflito? Você é da parte de Deus. O mundo da parte de Satanás. Agora você vê como nós somos fortes? Porque se nós somos tão poucos e nós incomodamos tanto, é porque Deus está conosco. É uma força que você tem. Deus com você neste conflito entre Deus e Satanás. Este conflito, ele perdura em todas as cidades, em todo o mundo. Este conflito está aqui. Nós parecemos fracos, mas nós não somos fracos. Você sabia? Nós não somos fracos. Nós somos fortes. Nós somos fortes, muito fortes. Essa força é gigante. Quando você tem uma causa que você fala, está perdido, aquilo dentro de você fala, não está perdido. Deus pode mudar. Deus muda. E Ele muda. Ele muda aquilo, transforma aquilo. Satanás vem com uma torrente e Deus está ali e diz, não, aqui você não vai passar. E não passa, irmãos. Então você tem que estar consciente dessa força que há dentro de você. Se você tem um problema que não pode ser solucionado, fique sabendo, Ele soluciona. Basta que você creia. Basta que você aceite isto, que você reconheça que você é um filho e uma filha de Deus, que não há maneira de Satanás te derrotar. Se você reconhecer isso, olha, você anda sem medo. O pessoal pergunta para mim quando eu viajo, como você vive naquela cidade? Como você anda por ali naquele perigo? Eu digo, não, eu vivo normal, eu não tenho medo, eu vou para qualquer lugar, porque eu sei quem está me guardando. Eu sei quem está me protegendo. Eu não tenho medo, eu tenho confiança que Deus está me guardando. Eu sei que eu posso ir em qualquer lugar, desde que seja um lugar próprio para mim, porque eu também não vou sair e vou lá no meio do inimigo, não tem para que isso. Mas eu sei que Ele está me guardando e me protegendo. E você também tem que saber disso, que Ele está te guardando, te protegendo em todos os momentos. Amém? Você é vitorioso. Eu sempre digo, você é vitorioso em qualquer momento. Como o irmão falou para mim hoje, irmão Sebastião, irmão Divino. O Divino falou para mim, encontrei ele hoje, ele falou, se a gente perde, se a gente ganha, Deus que nos ajudou. Se a gente perde, Deus quis assim, pronto. É verdade. Não é verdade isso? Mas uma coisa é certa, nós nunca perdemos nada. Tudo aqui, Deus está nos ajudando, nos guardando, nos protegendo, nos curando. Quantas curas você já teve e nem sabe? E se você tem um problema, uma doença e deseja cura, você vai conseguir sim.
Pode ter certeza. Basta que você peça e creia. Eu quero ler aqui. Isso aqui é bem grande, eu vou ler bem só um pedacinho. Mas é muito bonito isso daqui. Eu estava lendo, vindo para cá no avião e lendo. A gente fica religioso quando lê essas coisas, né? E é realmente uma satisfação saber que nós temos um profeta que nos trouxe a mensagem mais poderosa que já pôde estar nessa terra. Você pensa, olha, eu vou até cortar, senão eu vou ficar aqui falando, né? Mas veja, um homenzinho pequeno, um homem que talvez o mundo olhando para ele não via nada. As pessoas olhavam para ele e não viam nada. Não viam nada. Ele andava na rua, talvez alguém o visse, não sabia o que estava ali. Mas ele estava com a mensagem mais poderosa que Deus poderia ter mandado para nós. Você já imaginou se as pessoas pudessem saber o que era que aquele homenzinho estava carregando? Será que não fariam fila de milhares de quilômetros para ter encontro com ele? Mas eles não sabiam. Só que ele trouxe esta mensagem. A mensagem que vai nos tirar daqui, nos arrancar daqui. Olha que poder tem essa mensagem. Você poderia estar na denominação agora, lá pulando, cantando, e não ter nada. No entanto, você está aqui sob a mensagem de um profeta. Você já pensou na importância disso? Na importância de você estar na mensagem de um profeta? Gente, você tem noção? Olha, às vezes eu fico ali parado, eu penso, meu Deus, será que não era caso de eu sair correndo na rua gritando? Né? Você fica assim, mas não é isso. Isso está dentro de você. Amém. Essa mensagem é muito, muito poderosa. Não tem coisa mais poderosa hoje. As denominações estão falidas, elas estão quebradas, elas não têm mais nada lá. Olha, um crente que sai de lá, quando vem para a mensagem, ele fala logo assim, ele fala, se eu sair daqui um dia, eu vou para o mundo, porque para a denominação eu não vou mais. Não tem nada lá, o que eu vou fazer lá? Mas eu digo, não sai daqui não, fica aqui. Que é aqui o lugar que você vai chegar a esse arrebatamento. Então, no 37, no parágrafo 37, vou ler um pedacinho aqui, diz assim: gosto disso. E quando começamos a ficar velhos e os cabelos ficam grisalhos, os ombros inclinados, aquilo simplesmente significa mais para nós do que nunca. Vê você? Porque uma criança olha para frente com quem ela vai se casar, como ela vai educar os seus filhos, e tudo isso já passou. Então já está quase feito. Vê você? Então você está encarando o pôr do sol? Mas apenas pense, irmão, não há nada mais do que temos. Nós temos amor, nós temos alegria, nós temos paz, nós temos vida, nós dominamos a morte. Oh, glória a Deus. É isto mesmo. A Bíblia nos diz que sim, nós dominamos a morte. Ela nos pertence. Nós não pertencemos a ela. Ela nos pertence. Digamos, o que você vai fazer com a morte? Exatamente como Paulo disse. Quando ela vier batendo na porta, disse: você veio me escoltar na travessia do rio? E o escritor uma vez disse: Deus atrelou a morte em uma carroça, e a única coisa que ela pode fazer é te puxar para a presença de Deus. Isto é tudo. Não pode morrer. Ele simplesmente atrelou a morte a uma carroça, e a única coisa que ela faz é te puxar diretamente para a presença de Deus. Ela é apenas um mascote para te puxar na travessia do rio. Isto é tudo que há. Então, não há nada mais do que possa nos incomodar. Paulo disse: quando a morte veio rolando através disso, e a hora para ele disse: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Disse: bem, eu vou levá-lo para a sepultura. A morte disse para ele: eu vou levá-lo para a sepultura. Ele disse: então, sepultura, onde está a tua vitória?
eu te domino também. E ele se virou e disse: mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos isso, irmão Templer, estava falando com esse irmão também. Isso mesmo, está tudo terminado. Tudo terminado. Está tudo terminado. Continue firme nesta batalha, nesta carreira, porque está tudo terminado. Basta que você continue, não desista, não saia da fila, não saia dessa fila não. Continue nessa fila. Olha, o galardão é muito grande. Você não tem noção. Não tente imaginar isso com a mente. Não tente imaginar isso com a sua condição de vida hoje. Não tente imaginar como será a glória com a sua condição hoje de humano, porque não existe como. Você não tem como. Hoje a sua mente é finita, você pensa assim: eu vou morrer um dia, se eu continuar e não for arrebatado, eu morro. Você não consegue ver algo além, talvez, daquilo, mas você, pela fé, vê. Mas com o seu corpo, cada dia declinando, você não vai conseguir imaginar como é esse galardão. Mas tem esse galardão. E ele virá, você receberá. Amém? Então Deus abençoe todos vocês. Eu tinha um hino aqui, mas eu nem sei onde é que está. Mas você com esse hino aqui, irmão? Dá uma olhada só se você. Isso. Dá um lá maior, irmão. Deixa eu só ver se dá. É fácil, né? Não sei se vocês já cantaram aqui. Acho que sol maior é melhor, deixa eu ver. Onde estiver o corpo se ajuntarão as águias de Deus. Nunca faltou alimento para os escolhidos seus. Ao vê-los passando fome no jugo de uma denominação, águia em um voo rasante, em menos de um instante, nos trouxe a revelação. Onde tem batismo em nome de Jesus, pode crer que as águias estão por ali. Se tem santa ceia, se tem lava-pés, tem águias cantando, feliz a sorrir. Se tem o profeta, assim diz o Senhor, tem o alimento que nos traz vigor, pra bater as asas e a glória subir. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce na barba de Arão. Já posso ver com muito gozo aquela reunião do ar, a mesa cheia de iguarias e as águias de todos os dias, juntas a saborear. Quem souber cante o coro. Posso ver Moisés, Elias e Abraão, vejo Eliam, Brana, Pedro, Paulo e João. Dentre essas águias, uma atrás do manto, Jesus enxugando todo o nosso pranto, dizendo: meu filho, não vou mais chorar. 3 anos e meio são pra desfrutar desse casamento que esperaram tanto. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce da barba de Arão. Já posso ver com muito gozo aquela reunião no ar, a mesa cheia de iguarias e as águias de todos os dias, juntas a saborear. Faz com palmas.
possam ver Moisés, Elias e Abraão. Vejo William Branham, Pedro, Paulo e João, mestre dessas águias, uma traz um manto, Jesus enxugando todo o nosso pranto, dizendo: meu filho, não vão mais chorar. 3 anos e meio são pra desfrutar deste casamento que esperaram tanto. Glória a Deus, aleluia, Deus abençoe. Amém, graças a Deus. Deus continue abençoando o irmão. Graças a Deus. Graças a Deus. Então só nos resta somente crer e vamos ouvir mais e mais dessas coisas celestiais. Eu acho que é por isso que Davi desejou morar na casa do Senhor, porque é muito bom estarmos aqui, né? É outra atmosfera diferente de lá de fora, que a gente é abençoado ricamente. Aleluia. Somente crer. Graças a Deus. Boa noite com Jesus, irmãos. Que o Senhor Jesus Cristo possa continuar nos abençoando, né? Nos dando na nossa alma e nosso espírito essa atmosfera na qual o Espírito Santo pode nos abençoar. O irmão Adilson, nós tivéssemos combinado antes, podia ter nos trazido a mensagem da noite, né? Estava tão bom ali, assentado, ouvindo, e é tão bom ouvir. Eu gosto muito de ouvir. A responsabilidade de quem fala, ela é grande, se bem que quem ouve também tem que ter responsabilidade, né? Responsabilidade com aquilo que a gente está ouvindo, ter discernimento, né? E estava muito gostoso ouvindo, muito bom mesmo. A gente fez uma viagem, domingo à noite a gente não estava aqui porque estávamos ministrando ceia lá em Conceição, e na segunda a gente viajou para atender os irmãos ali no estado de Tocantins, uma família do lado de lá do Araguaia, mas subindo aqui para Santana do Araguaia, saltando o rio Araguaia na cidade de Casiara, né, um municípiozinho. E ficamos ali segunda e terça, e na quarta-feira nós viemos para Santana do Araguaia, aonde nós ministramos ceia também, né? Tanto lá para os irmãos no município de Casiara, quanto ali aos irmãos de Santana do Araguaia. Ministramos ceia para eles. E ontem nós viajamos para cá, estava comigo o irmão José e a irmã Renata e a irmã Iraci, né? Estávamos em 4 nesta viagem e saímos de Santana com o pensamento de vir almoçar aqui em Redenção, mas tivemos que almoçar lá na Agrovila. A ponte caiu e ficamos de lá pensando que ia liberar logo.
Era quase 7 horas da noite e nada de liberar. Até pensamos que chegaria a tempo de estar com o irmão Sebastião no culto, em sua casa ontem, né, quinta-feira, mas infelizmente o tempo não foi aprovado. Nós tivemos que ficar ali. Eu já estava desistindo, pensando em voltar para a casa de Tábua, estrada muito ruim, eu ia levar umas 2 horas de volta, 1h30 talvez. E quando eu estava já manobrando o carro, eu vi uma manifestação lá e fui ver, era eles apelando para que arrumasse um jeito para os carros pequenos passarem. Eles colocaram umas pranchas, e eu que estava já voltando para a casa de Tábua, acabei voltando para tomar rumo à redenção, né? Inclusive eu fui o último dos carros pequenos a passar. Mas chegamos à redenção, já tarde, mas chegamos, e com isso não foi possível estar com o irmão Sebastião e os irmãos que estavam ali. Me disseram que foram muito abençoados, né? Os irmãos que estavam lá nos deram testemunho de que estava num clima muito gostoso. Tinha por volta de umas 50 pessoas lá, pessoas de fora, que não é do nosso companheirismo, sendo evangelizado pelos irmãos do trabalho que se faz no evangelismo, né? Então, eu disse para o irmão, o que interessa mesmo não é muito a minha presença. O que interessa muito é a presença do Espírito Santo nesses cultos, né? Haver atmosfera, clima, para o Espírito Santo operar. Nosso Deus só não trabalha na desordem, mas se estiver em ordem com a sua palavra, o ambiente se torna próprio para ele trabalhar, né? E como o irmão fez menção aqui do nome da mensagem, o conflito entre Deus e Satanás, então nós temos que lembrar do que o apóstolo São Paulo disse também. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades do ar, contra as hostes espirituais da maldade, e é nos lugares celestiais, né? Em Cristo Jesus. Então, o que os irmãos nos informaram foi que o ambiente, né, o irmão Edmar estava lá, trouxe a mensagem oficial da noite, né, o respaldo. O irmão Pedro estava lá, o irmão Sebastião, diácono também, e tinha muitos dos irmãos nossos da região lá, presente. Muito cântico, muita oração, muita leitura da Bíblia, né? E então, isso mostra que Deus está trabalhando. Se o inimigo trabalha através dos seus agentes, o nosso profeta, o irmão Brana, disse que o diabo ele é inofensivo se ele não tiver quem usa. O nosso Deus também seria. Ele precisa de ter pessoas para ele usar, né? Eu sei que Deus, o seu poder vai além, mas é próprio de Deus usar os homens para falar com os homens. Na oração, na pregação, na intercessão, né? Então Deus usa o homem para falar com o homem. Ele pode usar ele usou uma jumenta para falar com um profeta teimoso, né? Mas ele é próprio usar o homem para falar com o homem. E fala na sua linguagem, de modo que eles entendem. Então, o diabo ele é inofensivo se ele não tivesse pessoas através das quais ele se manifestar, usar. Dessa mesma forma, o irmão Brana diz que Deus não é completo sem você, sem mim, sem nós.
Deus não seria completo. Deus precisa de você. Você precisa de Deus? Quantos aqui levantariam a mão e dizem: eu preciso de Deus? Mas Deus também precisa de você. Ele precisou todo o tempo dos seus profetas, precisou dos seus, a sua igreja no passado, ele precisa da igreja dele hoje. O próprio Jesus disse que nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, e se nós formos sal insípido, para nada serve, né? Para nada serve. Então, que todos nós possamos, de fato, sermos usados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, aqui estamos nós. Estamos nós para lermos a Bíblia e lermos alguma coisa que possa alimentar nossa alma. Vamos nos colocar de pé? Acredito que foi mostrado lá no monitor a escritura que nós vamos ler. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Versículo 13 e 14. Glórias ao Senhor Jesus. Vamos ler, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Vamos ler esse 13 juntos, numa só voz? Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém. Oremos. Pai Celestial, nós cremos na Tua palavra, nós cremos que ela pode ser vivificada nos nossos corações. Nós acabamos de ler estas escrituras que foram escritas com raciocínio apostólico e profético. O raciocínio que tinha o apóstolo São Paulo. Que tremenda escritura é esta que ele escreveu aos nossos irmãos de Éfeso, aos efesianos. Esses seis capítulos, e neste primeiro capítulo ele deixa vazar aqui para nós essa grande luz, em quem também vós estáis. Aonde nós estamos? Estamos congregando aonde? Eu creio que o pensamento de Paulo, a doutrina do apóstolo São Paulo, era estar em Cristo Jesus. Porque ele próprio disse que aquele que está em Cristo Jesus, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo na vida dele. Então ele deixa vazar aqui para nós esse pensamento, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Oh, meu grande Deus, ajuda-nos nesta noite a sermos mais crentes,
porque realmente nós precisamos de colocar a casa em ordem, para que o Espírito Santo do Senhor toma posse de nós, toma controle de nós, meu Deus, abençoando todos esses lares aqui representados, com mais fé, com mais dedicação, com mais atenção, com mais ânimo. Livra-nos desse espírito terrível que existe no mundo, o espírito das dúvidas, o espírito da incredulidade, mas encha-nos da fé perfeita, Senhor. É a minha oração no nome do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Podemos assentar, irmãos. O irmão Caleb vai cantar um hino, né? Vamos ouvi-lo? Glória a Jesus.
Vamos todos dizer graças a Deus? O Espírito Santo quer que nós façamos isto. Deixar no altar, né? A mensagem, as 3 etapas da graça. O profeta William Marion Branham nos deixou claro que Deus, em todas as Escrituras, Ele trabalha em 3 etapas. O mundo uma vez foi destruído com água, batizado com água, depois batizado com o sangue de Deus, né? E agora está previsto, profeticamente, ser batizado com fogo. O cristão, nessas 3 etapas também, por ele também ser um mundo, né? E ser terra, ele também passa por essas 3 etapas: água, sangue e fogo. O próprio João disse: eu vos batizo com água, mas está vindo um aí que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele se referia a Jesus, não é? Porque o Espírito Santo representa de fato esse fogo, ou esse fogo representa de fato o Espírito Santo. E nestas 3 etapas, de uma forma tão simples, o irmão Branham mostra a mensagem da justificação, da santificação e do batismo com o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é um sinal, é um selo. Nós lemos aqui, Paulo, no versículo 14, após ele falar o versículo 13, é claro, a respeito do Espírito Santo, ele diz: o qual é o penhor. O que é um penhor? Penhor é um sinal, né? O qual é um penhor, o qual é um sinal da nossa herança, falando-se do Espírito Santo, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Uma vez eu conversava com um certo irmão, e esse irmão, ele disse para mim, um irmão de uma determinada igreja, esse irmão disse para mim que a pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo e ir para o inferno. É um equívoco doutrinário. A pessoa pode ser justificada e ir para o inferno. A pessoa pode ser até santificado e ir para o inferno. Mas o batismo do Espírito Santo é Deus batizando aquela pessoa e selando aquela pessoa para o dia da redenção. Não tem como o diabo romper este selo. Este selo é o Espírito Santo. Em outras palavras, o nosso Deus conhece o fim mesmo antes de começar. É ou não é? Ele conhece o fim de todos nós muito antes de nós ter começado, antes de nós ter vindo a este mundo. Ele conhece nós. Um dos atributos de Deus é a sua onisciência. Ele conhece o fim muito mesmo antes de começar.
Então, nosso Deus não erra. Se nós falarmos que Deus erra, nós somos muito pretensiosos, né? Nós precisamos de ser muito, uma palavra que o irmão Brano usou, que me fugiu agora. Mais ou menos por aí. Mas o nosso Deus não erra. Mesmo ter colocado Judas no seu ministério, as pessoas podem pensar que Deus errou. Ele não errou. Mas Deus colocar alguém no ministério de seu filho, aquele através do qual ele estava dando a conhecer a humanidade. Deus colocou um Judas, será que ele não sabia que no futuro ele ia trair a Jesus e vendê-lo por 30 moedas de prata? Será que ele não sabia? Quem aqui acredita que Deus sabia? Levanta a mão. Deus, na sua onisciência, sabia. E na hora de Jesus escolher os 12, ele escolheu Judas ainda. E Jesus não sabia? É claro que Jesus sabia. Ele chegou a dizer: um de vós é o diabo. Um de vocês há de me trair. Jesus chegou a declarar para Judas: o que você tem que fazer, faça logo. Não foi? Mas aí o apóstolo São Paulo, com a luz que ele tinha, é a mesma luz que nós temos que ter. Aleluia? A mesma luz que o apóstolo São Paulo tinha, é a luz que nós temos que ter. Ele diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. Chamado por seu decreto. Romanos 8. Mas se você voltar um pouquinho, aqui em Efésios capítulo 1, você vai ver que a luz que o apóstolo São Paulo teve em Romanos 8, ele teve também aqui com os irmãos de Éfeso. Você pode abrir comigo aí nesse mesmo capítulo e você vai ler a partir do versículo 3. Aí de Efésios capítulo 1. E eu quero focar com vocês o selo de Deus para a sua igreja. Eu quero focar nesse selo, eu quero falar na luz do nosso profeta, na luz de William Marion Branham. Eu quero falar sobre este selo. Eu poderia falar aqui sobre a luz da senhora Ellen White. Eu poderia falar aqui sobre a luz do Papa. Eu poderia falar aqui sobre a luz de Billy Graham, de Oral Roberts, de T.L. Osborne. Mas eu prefiro falar sobre a luz de William Marion Branham. Correto? Falar sobre a luz de um homem que eu, estudando as mensagens que ele pregou, eu recebi, aceitei, e então eu prefiro falar as mensagens apostólicas e proféticas sobre a luz de um profeta, de um mensageiro, que tinha a mesma luz que o apóstolo São Paulo tinha. E se William Marion Branham tivesse falado em suas mensagens, além do que o apóstolo São Paulo falou, eu não creria em William Marion Branham. Porque o apóstolo São Paulo diz que ainda que viesse um anjo do céu, ou que ele mesmo trouxesse uma outra mensagem, além da mensagem que ele tinha pregado,
ele diz assim: seja anátema, irmãos. Gálatas 1:8, ele falou com os irmãos aos Gálatas. Então, todos os livros que eu leio, todas as mensagens que eu ouço, todos os pregadores que eu escuto, têm que estar de acordo com a luz do apóstolo São Paulo, que, como sabe o arquiteto, pôs o fundamento, gente. E nós, como sábios, nós temos que ter essa responsabilidade de saber como nós nos edificamos deles. Precisamos de ter esse peso. Ninguém queira ser mestre, ensinador, porque receberá um juízo maior. E o irmão Branham diz que ensinar é esquiar em gelo fino. Gelo fino, qualquer movimento em falso, ó, nas águas geladas. Afunda e ó, morre. Então eu tenho que falar sobre a luz de um mensageiro, a luz sobre alguém que pregou, falou igual o apóstolo São Paulo falou. Afinal de contas, nós cremos que William Marion Branham simplesmente restaurou os ensinamentos apostólicos, restaurou os ensinamentos proféticos e apostólicos. Só restaurar. Então, o irmão Branham não tinha outro livro para ler, a não ser esse aqui, ó. Aleluia. É esse aqui. É claro que eu posso ler milhões de livros. O William Marion Branham leu milhões de livros. Mas os livros que não estão de acordo com esse livro é apócrifo. É sem autoridade divina. Pode às vezes ir até bem perto, de repente desvia. O apóstolo São Paulo, veja aí a partir do versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo, como também nos elegeu nele. O versículo 3 diz: em quem também vós estáis. Versículo 4, voltando, diz: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos. Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para nós sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou, Paulo escrevendo aos irmãos de Efésios diz: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ele nos predestinou. Você vê que eleição é lá antes do mundo existir. Predestino é para o fim. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Aí o versículo 9, você que está lendo a Bíblia, leia bem forte comigo. Paulo pede para nós descobrindo-nos. Vamos ler forte? Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, 10 juntos, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Olha, deixa eu dar uma paradinha aqui e chamar a atenção dos irmãos para esse pensamento aqui. Nós estamos no tempo
da plenitude de todas as coisas. Plenitude é o estado completo das coisas. Nós estamos vivendo no tempo da plenitude dos tempos, tanto das coisas que estão na terra, como das coisas que estão nos céus. Estado completo das coisas. Vocês querem ver uma coisa? Nós lemos uma escritura no Novo Testamento, e eu disse que Deus não errou em ter colocado Judas no ministério. E alguém possa pensar que ele errou. Colocar uma pessoa sabendo que ele mesmo ia lhe trair. E ele foi vendido por qual preço? 30 moedas de prata. Isso no Novo Testamento. Mas você quer ver uma pessoa lá no Velho Testamento que representa Jesus? O Senhor Jesus foi traído por um discípulo que estava à sua mesa. Eram 12. E o José, hein? Lá no Velho Testamento, ele foi vendido também, não foi? Por quase 30 moedas de prata, é assim que a Bíblia diz, quase 30 moedas de prata. Odiado pelos seus irmãos. Foi o que aconteceu com Jesus, odiado pelos seus irmãos, os judeus. Aí o William Marion Branham diz assim: eu não sou tão instruído, mas eu vejo o Velho Testamento são tipos e sombra das coisas, da imagem das coisas futuras, que seria a imagem exata das coisas. O Novo Testamento é a imagem exata das coisas. Então o que nós temos no Novo Testamento, nós tivemos em sombra no Velho Testamento. A coisa não pode ser diferente. Nós tivemos um José lá, que quando ele passava, todo mundo dobrava os seus joelhos diante dele. O nosso José, porque o José foi levado para o trono, assentou no trono, se tornou o governador do Egito. O nosso José, que é Jesus, também, todo joelho vai se dobrar diante dele. Não está escrito? O apóstolo Paulo não falou isso? Do jeitinho que se dobraram diante de José do Egito, vão se dobrar diante de Jesus. Paulo diz em Filipenses: de todo joelho se dobrarão diante dele e confessará para a glória de Deus Pai que Jesus é o Senhor. Ele vai aparecer para os 144 mil judeus que não contaminaram com mulheres, não contaminaram com igreja, com ideologia, com teologia, com doutrinas. Eram eunucos espiritualmente, não se contaminaram com igrejas, com religião. Deus os tem predestinados. Deus os elegeu e os predestinou para atender no seu dia a mensagem que Deus vai enviar para eles. Como José se deu a conhecer para os seus irmãos, Jesus vai vir e dar-se a conhecer para eles. Zacarias profetizou que naquele tempo eles vão olhar para as mãos e perguntar: que feridas são estas? E ele vai dizer: são feridas que fui ferido na casa dos meus amigos, dos meus irmãos. Eles chorarão, prantearão. O profeta profetizou isso. E ele vai enxugar as lágrimas deles e vai dizer assim: fica calmo, fica quieto. Isso estava no meu plano. Você viu aí que existe um plano? Existe um projeto? Eu creio que eu estou no projeto de Deus. Eu creio que eu estou no plano da salvação do meu Deus. Oxalá você está. Porque
irmãos, preste bem atenção. Eu estou com o dedo marcado aqui no versículo 10. O evangelho é pregado para que as pessoas creiam e para as pessoas manifestarem os seus sentimentos de dúvidas. E sabe você quem é que ele vai selar? Somente aquele que crê. É ou não é? Hã? Quem concorda comigo, diga amém. Ele não vai batizar ninguém que não crê. Ele não batiza incrédulo. O incrédulo, o lugar dele é no inferno. Por isso que ele disse para Tomé: sejas crentes e não incrédulo. Não falou isso? Bem-aventurado aqueles que creram, que não viram e creram. Mas eu preguei lá em Santana, o irmão Zé estava. O anticristo e o falso profeta está pregando também. E a pregação deles é para fazer pessoas incrédulas, fazer pessoas perderem o foco da salvação. Porque o foco da salvação é São Mateus capítulo 28, versículo 19 a seguir. O foco da salvação é Lucas 24, 24 a seguir, 36 a seguir. 36 a seguir, a ressurreição de Jesus aparece para os discípulos e começa a ensinar eles. Porque ele disse assim, em Marcos 16: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Então, o anticristo, o falso profeta, o espírito deles é para fazer pessoas incrédulas, confusas, agitadas, para elas perderem o foco da salvação. Mas escuta lá, irmão, por favor, o Espírito Santo também ainda está na terra e ele tem os seus emissários, tem seus espíritos para pregar àqueles que hão de herdar a salvação. E os que hão de herdar a salvação, eles crerão. Você lembra quando Paulo chegou em Éfeso e encontrou 12 irmãos lá? Quem lembra? De Atos 19. O apóstolo São Paulo perguntou assim: recebestes vós o Espírito Santo depois que vocês creram? Porque há uma maneira de crer aqui em cima, e existe uma outra forma de crer aqui embaixo. A nossa fé não pode ser uma fé intelectual, mental. A nossa fé tem que ser uma fé revelada, vindo de Deus para o nosso coração. Essa aqui é a grande verdade. Recebestes vós o Espírito Santo depois que vocês creram? O que esses irmãos disseram? Nós nem ainda sabemos que haja Espírito Santo. Aí quando eles falaram isso, chamou a atenção do apóstolo São Paulo. Paulo perguntou: então em que batismo vocês são batizados? Eles disseram: nós somos batizados no batismo de João. Paulo veio e disse: João certamente vos batizou com o batismo de arrependimento, ensinando a crer no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Leia lá em Atos 19, diz assim: todos quantos ouviram a palavra foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo veio sobre eles. O Espírito Santo vem sobre a sua palavra para confirmar a verdade. Eles creram, eles não resistiram. Eu sei que aqueles 12 apóstolos, irmãos, 12 discípulos, podia ter dito assim, ó: que é isso, Paulo? Nós somos batizados no batismo do maior profeta que já pisou na terra. E questionar Paulo, bater de frente com Paulo, argumentar com Paulo, mas não foi isso que aconteceu. Eles creram. E quando eles creram, eles manifestaram a fé, descendo as águas. E Paulo os batizou
invocando o nome do Senhor. Aí o Espírito Santo veio sobre eles. Paulo impôs as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Então preste bem atenção no que eu vou falar. As 3 etapas da graça é como tirar um copo sujo lá do galinheiro. O copo sujo está lá no galinheiro, sendo chutado pelos franguinhos e todo sujo de esterco, fezes das galinhas, tudo ali. De repente alguém olha, vê no meio daquela sujeira uma coisa que pode ser aproveitada. E o que ele faz? Entra lá no meio daqueles estercos, pega aquela coisa, talvez com um papelzinho, e leva e põe ali em cima do tanque. O irmão Brana diz, aquilo é justificação. Agora, o apóstolo São Paulo diz, em Romanos capítulo 5, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem? Você é louco? Entrar no galinheiro, entrar no meio dessa coisa suja aí, e tirar essa coisa suja daí, larga isso pra lá. Eu escolhi no meio dessa coisa suja aí, esse copo, esse utensílio, e eu sei o que eu vou fazer com ele. Não presta para mais nada, mas eu sei o que eu vou fazer com ele. É isso que Deus faz com o seu povo eleito. Ô irmão, dá glórias a Deus pensando no que você era. Dá glórias a Deus quando você lembra onde você estava e o evangelho da salvação foi lá e te pegou e te colocou assentado em lugar celestial em Cristo Jesus, para ouvir uma mensagem que te dá fé para ser arrebatada. Eu sei que o povo não entrou na terra de Canaã porque não misturou fé naquilo que eles ouviam de Moisés. Mas eu espero que todos nós que estamos aqui possamos ter ouvidos para ouvir o que o Espírito está falando e misturar fé nisso e entrarmos neste lugar, tomar posse desse lugar. Tomar posse da nossa salvação. A salvação não é para incrédulo. Não, é para crentes. É para pessoas que crê, que não arrasoa. Ah, mas o copo está sujo. Está dentro da igreja, ouvindo a palavra, né? Cheio de hábitos, trazendo tanta bagagem, trazendo tanta coisa. Um vem do espiritismo, outro vem do catolicismo, outro vem não sei de qual denominação, outro vem não sei de qual. E tanta bagagem, tanta coisa, já ouviu tanta coisa. Um estava lá, estava no meio do carnaval, estava usando droga, estava no meio dos bandidos, vem com tanto complexo, vem com tanta coisa, mas a palavra de Deus lava. Se a palavra do Senhor entrar na sua vida e você entrar nela, ela entrar em você, ela te limpa. Tira de você tantos maus hábitos e aquilo que você aprendeu de forma equivocada, a palavra tira. Porque conversão é você mudar de rumo, mudar de ideia, mudar de caminho, mudar de atitude. Você está indo em uma direção, quando você ouve, você dá meia volta, stop, e você volta, toma outro rumo. Isso é conversão. Não foi isso que aconteceu com o apóstolo São Paulo? Religiosamente ele estava todo cheio, mas quando ele se converteu, ele mudou o seu caminho. Ele estava indo numa direção e o Espírito Santo tomou posse da vida dele. Ele ficou murchinho, né? Ficou todo murchinho. Caiu do seu cavalo e tomou uma outra direção, ao ponto de perseguidor passou a ser perseguido. Ah, irmãos, nós éramos esse copo sujo.
fomos colocados em lugar celestial. E a palavra foi trabalhando com você. Você sendo uma ovelha, a palavra entra. Jesus falou em São João capítulo 10: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele falou para aqueles religiosos: vós não sois das minhas ovelhas, porque a minha palavra não entra em vós. Mas virou para os seus e diz: vós estáis limpos pela minha palavra. Ele falou para os seus: vocês estão limpos pela minha palavra. A palavra do Senhor te santifica. A palavra do Senhor tira de você todas as escórias. É o martelo de Deus, é a espada de Deus. É ou não é? Deus tem uma palavra que corta, tira isso, tira aquilo, e vai tirando, vai lapidando, e vai preparando você para você receber o batismo do Espírito Santo. Esse selo de Deus. Mas enquanto você fica com essa rapina, essa coisa, esse pin, essa coisinha, sabe? O Espírito Santo fica só te observando. Vamos nos desarmarmos? Como é que o soldado faz com o bandido? Põe a arma no chão, levanta as suas mãos. Primeiro os soldados desarmam o bandido, não é? Levanta a mão. O que significa isso aqui? Rendição. Se rende. Vamos levantar nossas mãos e vamos nos render ao Espírito Santo. Levanta suas mãos e diz: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu me rendo a Ti. Que morra eu com todos os meus filisteus, mas que vivas Tu, vivas Tu, vivas Tu. Meu Deus, o que eu quero mais na minha vida é que o Espírito Santo viva em mim e que eu diminua. Se nós nos desarmarmos de nós mesmos e deixar que a palavra vai cortando, vai tirando, vai limpando, vai limpando, vai limpando, e tudo que é eu passa a ser Ele, aí sim, Cristo vive hoje, Cristo vive hoje. Se o pecado e a morte vencido está, porque Cristo vive hoje. Como João Batista orava e chorava, assim quero eu orar e chorar. Como João Batista orava e chorava, assim quero eu orar e chorar. Põe a mão no seu peito assim e fala: Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Se o pecado e a morte vencido está, é porque Cristo vive em mim. Aleluia! Deixa eu ler aqui uns parágrafos dessa mensagem à brecha. Vocês sabem que eu estou lendo todas as quartas e sextas convosco essa mensagem que aproxima, dos 7 selos. Parágrafo 66. Enquanto temos as Escrituras abertas, veja, o Espírito Santo aqui, Ele mesmo, é um selo. O Espírito Santo é um selo. Quantos de vocês concordam que o Espírito Santo é um selo? Levanta a sua mão. E um selo significa o quê? Uma obra consumada, uma obra concluída. O Espírito Santo sendo um selo para o indivíduo. E para esse indivíduo, quando ele recebe o Espírito Santo, então seu tempo de gemer, de interrogação,
de especulação termina. Veja, porque é uma obra concluída. Como eu trabalhava para a companhia ferroviária, e nós enchíamos vagões de carga com latas e coisas diversas da fábrica de conservas. Mas, então, antes que aquele vagão pudesse ser selado, o inspetor se aproximava para ver se aquele vagão estava adequadamente carregado. Espera só, o copo foi tirado do galinheiro, sujo, mas agora foi limpo. E depois dele ser limpo, o que é que aquele que o elegeu, escolheu, tirou de lá, quer fazer com o copo? Ele quer usar o copo, colocar boas coisas dentro dele, não é? E esse copo é você, e esse copo somos nós. Mas antes dele colocar esse copo a seu serviço, a primeira vez, se aquele vagão não estiver adequadamente no lugar, a primeira vez que o vagão desse uma freada, um encontrão com alguma coisa durante a viagem, o que aconteceria? Espalharia as coisas e as quebraria. Então, a companhia ferroviária seria responsável. E aquele inspetor testava tudo para ver se estava adequadamente no lugar. Se não estava, ele interditava o vagão. Então nós tínhamos de fazer tudo de novo, até que o inspetor ficar satisfeito. E então, quando o inspetor estava satisfeito, ele vinha, olhava tudo, inspecionava aquele vagão, olhava se estava tudo em ordem, e se estivesse tudo em ordem, ele fechava a porta, o inspetor fechava a porta, e o inspetor colocava naquele vagão um selo, um sinal, uma marca. Vocês estão me acompanhando, irmãos? E então ninguém podia abrir este selo até que ele chegasse ao seu destino. Com muita propriedade, o apóstolo São Paulo faz essa recomendação que o próprio irmão Branham lembra. Efésios 4, versículo 30. Não entristecer o Espírito Santo, no qual vós estáis selados para o dia da redenção. É isso que o Espírito Santo tem feito. Está vendo? Ele vai na sua casa, ele vai, inspeciona toda a sua vida, olha seu guarda-roupa, olha a sua estante, ele inspeciona a sua televisão, agora é eu que estou completando, o irmão Branham, para um pouquinho. O seu celular, a sua vida profissional. O irmão é advogado, como é que está advogando a causa? Em que espírito o irmão está exercendo a sua profissão? O Espírito Santo, ele é um inspetor. Eu não posso vasculhar a sua vida, mas o Espírito Santo vasculha. É correto ou não? Como é que ele vai selar este homem, esta mulher, se está com o seu vagão bagunçado? Ele não faz isso. Ele não faz isso. O irmão Branham, ele diz assim, a Santa Ceia é para pessoas que tenham discernimento do corpo de Jesus. Porque muitos sem esse discernimento morre, ao invés de tomar vida, porque se não toma, está separado, mas se toma indignamente, contrai doenças, contrai enfermidade e até morte. Não fala assim o apóstolo São Paulo? Aí o irmão Branham fala assim, a Santa Ceia é para quem tem o Espírito Santo. Você viu o tanto que é importante você
ter o Espírito Santo? E tem muitas pessoas na igreja, infelizmente, que ainda não têm consciência da importância deste fato. Mas levantamos as nossas mãos nos rendendo a Ele, não foi? Então que Ele toma conta de nós e aumenta a nossa fé. Mas aqui o profeta diz assim, ó: é por isso que você não pode ter essas coisas. Você diz, eu falei em línguas, eu gritei, eu dancei no Espírito. Isso está bem, não tem nada contra isso. Mas isso aí não tem nada a ver com o batismo do Espírito Santo. Está vendo? O Espírito Santo inspeciona essa pessoa até que ele esteja completamente satisfeito e saiba que ele está em ordem. Então, ela é selada para o seu destino eterno. Não há nada que possa jamais abrir esse selo. Você está anotando suas escrituras? Efésios 4:30. O Espírito Santo de Deus, no qual vós estáis selados para o dia da vossa redenção, você não deve entristecê-lo. Guarde essa palavra, redenção. Veja, até o dia em que o livro da redenção tenha sido revelado e o Redentor venha para requerer sua possessão. Nada pode fazer isto. Está vendo? O diabo não pode romper este selo. Uma vez que você está selado por dentro, o diabo fica selado por fora. Nós cremos que no milênio Satanás vai estar amarrado, não cremos? E o que vai amarrar o diabo são forças de circunstância. Ele não vai ter corpos para usar. Uma vez que você é selado com o Espírito Santo, o diabo fica amarrado. Você amarra ele. Ele não pode te usar mais. O Pedro foi usado pelo diabo. Jesus diz para ele assim: para trás de mim, Satanás. Não falou? Repreendeu. É claro que ele alcançou a revelação. A revelação da palavra não tem nada a ver com o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é uma coisa e a revelação é outra. É claro que a revelação vem de Deus. Não foi, Jesus não falou, não foi carne, não foi sangue que tu revelastes. Foi meu Pai que está nos céus. Mas o próprio Jesus diz assim: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele era revelado, ele tinha consciência de quem era Jesus, mas ele não tinha ainda o batismo com o Espírito Santo. Por isso ele temeu a morte, por isso ele temeu a afronta do inimigo, por isso ele temeu o desafio. Mas Jesus pediu para eles ir para Jerusalém e ficar lá, até que do alto eles fossem revestidos desse poder, para eles serem testemunhas, e recebereis virtude, não é? Para vocês serem minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Ah, irmãos, e eles foram. O próprio Jesus disse assim: Pedro, quando tu te converteres, vai e confirma aos seus irmãos. O Pedro tinha a revelação da palavra, mas não era convertido, gente. Porque o que realmente faz uma mulher convertida, um homem convertido, não é a justificação, não é a santificação. Pode estar limpinho. O perigo grande demais é você sair do mundo e vir para a igreja e ficar limpinho com a palavra. E ao invés de encher do Espírito Santo, encher de um espírito religioso. E começar a condenar todo mundo. Como fazia o publicano. O publicano. E outra coisa, irmãos. A pessoa, ele é liberto daqueles espíritos, e os espíritos saem por aí, vagando, e aí ele fala: não encontrei ninguém para me usar, vou voltar para minha casa. E aí encontra aquela casa adornada, bonita, limpa, crente, não é? Mas não tem o Espírito Santo. Irmãos, o Senhor Jesus disse que aquele espírito, encontrando a casa limpa, ele sai por aí e convida 7 outros espíritos, e o estado daquela pessoa se torna pior, 7 vezes mais. Você viu aí que não é tão conveniente você conhecer,
Porque se você não conhece, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas depois que você conhece, entra véu adentro, minha irmã, entra véu adentro, meu irmão. Porque para você que conhece, a coisa pode se tornar bem mais pior do que quem nunca ouviu o Evangelho. Por isso que o irmão Branham diz, é apressante e desesperador que você receba a terceira etapa da graça, o batismo com o Espírito Santo. Você vista a camisa, receba a natureza do Cordeiro e morre por essas verdades. Viva essa palavra. Assume mesmo como membro do corpo de Jesus Cristo e pronto. Deixa o coração irrigar o sangue por todo o seu corpo, porque o coração é o coração de Deus. Vocês estão sendo abençoados? A meditação está te ajudando nesta noite? Mas eu tenho que terminar. Não o entristeçais. Faça coisa que agrada a Deus, porque o livro está selado. Agora, e você deve estar selado com Ele. O Espírito Santo, Ele próprio é um selo. Selo significa? O que um selo significa? Estas são as palavras que tomei do dicionário. Selo significa uma obra consumada. E quando o sétimo selo é aberto, o mistério de Deus que está selado nestes mistérios, selos, é cumprido. Até o dia em que esse selo seja aberto. E então é revelado o que está no interior dele. Se o homem está querendo saber o que está naquele vagão de carga, e aquele vagão está fechado, está selado, ele pode sugerir. Deve ter tal isso, deve ter tal aquilo e tal, deve ter, e começa a sugerir. Ele está simplesmente presumindo. Mas quando o selo é aberto e a porta é aberta, nós então vemos dentro dele e vemos exatamente o que está ali. Estão vendo? E isso só será feito no tempo do fim. E nós estamos no tempo do fim. Esse livro é selado com 7 selos, irmãos. Mas na medida que você recebe o Espírito Santo, você fica selado, escondido do mundo. Você fica selado, escondido do mundo. O mundo nem te vê. Você quer saber de uma coisa? Nem o diabo te enxerga mais. E todas as vezes que ele vem de encontro com o Bastião, vou usar o termo assim bem direto, o Bastião, Sebastião, né? O Joaquim, ele procura o Sebastião para tudo enquanto é lado, não encontra, sabe por quê? Porque o Sebastião agora está selado, está fechado, está guardado no aprisco do Senhor. Está guardado, está selado, não encontra, o diabo não encontra mais. Cadê aquele homem que eu fazia ele beber, fumar, aquele homem ignorante que eu fazia ele fazer isso e isso e isso? Cadê ele? Para começar, nós entendemos que ele morreu para o pecado e foi sepultado e ressuscitou para viver para Deus, não foi assim? Romanos capítulo 6. Agora está selado, está guardado. E o diabo não encontra mais. Ele não encontra mais aquele homem, aquela mulher. Está agora onde? Nele, né? Vamos nos colocar de pé. E eu não terminei, mas nós paramos no versículo 10 e nós vamos encerrar em pé e nós vamos terminar. Aos Efésios capítulo 1. Vamos encerrar lendo aí o versículo 10 em diante. Vamos encerrar lendo. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor de sua glória, nós os que primeiramente esperamos em Cristo,
em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Meu Jesus, preste bem atenção nisto, o entendimento tem olhos. Mas o diabo, diz o apóstolo São Paulo, o Deus desta era maligna, cega o entendimento dos incrédulos. Mas dos crentes o diabo não pode cegar. Dos crentes, o que acontece? Os olhos abrem. Os olhos do entendimento é aberto, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Diga bem forte assim, diga bem forte, porque a questão está em crer e não crer. Diga bem forte comigo assim: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, fala forte, sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Qual é o nosso cabeça? É o Papa? Não é nem o William Branham, nem o Paulo, nem Pedro. O nosso cabeça é Cristo. Aleluia. Diga assim: o nosso cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso cabeça. É Ele que é o nosso cabeça. Ele usa os profetas, os apóstolos, os pastores, os seus evangelistas. Ele usa os seus pastores, mas Ele é o cabeça. Vamos orar? Quem gostaria de fazer uma oração no púlpito aqui dos homens? No púlpito dos homens, gostaria de vir aqui fazer uma oração de gratidão. Está no Espírito, a vontade de orar, agradecer por essa mensagem, agradecer por essa palavra. Você foi enriquecido em sua alma, em seu espírito, ouvindo tais coisas. Feche os seus olhos, vamos orar. Aleluia. Grande Deus, nesta hora, Senhor, te agradecemos por mais, ó Pai, esta oportunidade que foi nos concedido de graça. Que o Senhor possa encher os nossos corações nesta noite de paz, de alegria e harmonia, ó Pai, na Tua presença. Que o Senhor nos dê graça, Senhor, e nos ajude, ó Deus, a cada pessoa que aqui se fez presente nesta noite, que não venha, ó Deus, o diabo intervir, ó Deus, na vida de cada um de nós, mas que o Teu poder esteja sobre a cada um de nós. Nesta noite nós te pedimos a Tua bênção, Pai, que vai conosco nesta noite, levando nós em paz aos nossos lares, nos guardando de todo espírito ao contrário. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus. Vire para o seu irmão e diga: Deus te abençoe. Amém.